Brasil não falta lei, não falta norma. Código de conduta quase toda empresa tem. O que continua raro é algo bem mais difícil de colocar num PDF. O exemplo. E talvez seja por isso que tanta gente escuta a palavra compliance e já desliga. A pessoa não é necessariamente contra a ética. O problema é que ela olha para o país, para as empresas, para algumas lideranças e pensa: isso vale mesmo para todo mundo? Essa pergunta é decisiva. Quando alguém acredita que a regra só pesa para quem tem menos poder, o treinamento vira teatro. A empresa pode falar bonito, ela pode ter um canal de denúncias, política anticorrupção, código de conduta, mas se na hora da decisão difícil a regra muda de acordo com o cargo, com o dinheiro ou com o interesse envolvido, a mensagem verdadeira já foi dada. E é justamente sobre isso que eu vou falar hoje. Por que ninguém se importa com compliance no Brasil? E o que precisa acontecer para o compliance deixar de ser visto como uma burocracia e começar a ser tratado como gestão, proteção e resultado. Agora sim, bora pro vídeo. A maior mentira sobre compliance é achar que ele começa no documento. Não começa. Antes de respeitar uma regra, as pessoas precisam acreditar que ela tem alguma coerência. Elas precisam perceber que a regra não foi criada só para punir um funcionário pequeno, proteger a empresa no papel ou cumprir uma exigência de um cliente. No Brasil, essa percepção é frágil. A confiança nas instituições é muito baixa. A confiança nos líderes também. Aí quando aparecem escândalos envolvendo empresas grandes, ou agentes públicos, ou até suspeitas dentro do sistema da justiça, o efeito é maior do que o próprio caso em si. Uma suspeita de venda de decisão, por exemplo, não transmite apenas a ideia de um crime específico. Ela atinge o símbolo da consequência. O judiciário deveria representar um limite, deveria representar a resposta. Aí quando essa imagem é abalada, muita gente tira uma conclusão muito perigosa. Integridade é discurso para quem ainda não teve uma oportunidade. Essa conclusão é ruim, mas ela precisa ser enfrentada com honestidade. Eu não estou dizendo que todo juiz é corrupto e que todo empresário age errado. O ponto é mais específico. Escândalos repetidos criam cinismo, e esse cinismo entra na empresa. Aparece quando o funcionário assiste um treinamento e pensa que aquilo não vale para o diretor. Aparece quando o fornecedor recebe a política anticorrupção, só que ele sabe que a negociação real acontece por fora. Aparece quando o RH fala de respeito, enquanto a liderança tolera um gestor agressivo porque ele entrega resultado. É esse o ambiente em que o compliance tenta sobreviver. Por isso, o grande desafio não é só técnico, ele é de credibilidade. Agora, tem outro problema. Muitas empresas ajudaram a destruir a imagem do próprio compliance. Transformaram o tema em um documento longo, um curso obrigatório, assinatura num sistema e uma frase genérica na parede. Aí não dá pra culpar as pessoas porque elas não se importam. Compliance mal feito é burocracia mesmo. Um código de conduta copiado da internet não muda a cultura. Uma política escrita em juridiquês não orienta a operação. Treinamento sem caso prático não altera comportamento. Canal de denúncia sem confiança vira enfeite. Investigação mal feita ensina que denunciar não vale a pena. E consequência seletiva mata qualquer discurso de integridade. A empresa pode falar em ética o ano inteiro, mas uma única decisão incoerente comunica muito mais que todos os slides do treinamento. Uma denúncia abafada, uma promoção injusta, uma exceção para quem tem poder, mostram a cultura verdadeira da empresa. Cultura não é o que a empresa declara. Cultura é aquilo que ela aceita na prática. E esse é um dos motivos pelos quais o compliance parece irrelevante em muita organização. Ela existe formalmente, só que ela não interfere nas decisões. Tá no documento, mas não aparece na reunião. Tá na intranet, mas não aparece na cobrança de metas. Nesse cenário, ela vira uma decoração corporativa. Só que compliance não precisa ser isso. Quando é bem estruturado, ele deixa de ser só papel e passa a ser ferramenta de gestão. Vou te dar um exemplo real. Uma empresa tinha gasto alto com passagem aérea porque muita compra era feita em cima da hora. O problema parecia simples, mas não tinha critério. Cada área fazia de um jeito. E as exceções não tinham controle. Aí ninguém era responsabilizado pelo custo da desorganização. A solução foi criar uma política de viagens com prazo mínimo para compra, regra clara para exceção e aprovação definida. Nada sofisticado, nada de documento de 80 páginas. Só uma regra bem objetiva, comunicada e cobrada. Em 3 meses a empresa economizou cerca de R$100 mil. Isso é compliance aplicada à gestão. Não foi só palestra sobre ética, foi regra bem desenhada reduzindo o desperdício. Agora, outro caso real que mostra o valor do compliance como proteção jurídica. Uma empresa tinha vários representantes de venda viajando a trabalho. Aí ela criou uma política limitando o tempo diário de direção,
com uma obrigação de parada. A finalidade era reduzir a fadiga, acidente, risco trabalhista. Aí um representante descumpriu a regra, sofreu o acidente e obviamente depois entrou com um processo contra a empresa. A diferença é que a empresa tinha evidência, tinha política, tinha comprovação de recebimento, treinamento, tudo documentado. Com isso, a empresa conseguiu demonstrar que identificou o risco, criou uma regra razoável e treinou o trabalhador. Sem essas provas, a discussão teria sido muito mais perigosa. Compliance ruim cria arquivo, o compliance bom cria defesa. E a defesa não se improvisa depois que o problema aconteceu. Ela é construída antes, com regra clara, treinamento, evidência e coerência. Esse exemplo que eu dei, a empresa economizou mais de 100 mil reais porque conseguiu comprovar que fez tudo que estava ao alcance dela. Então o RH, o jurídico e a liderança precisam mudar a forma de apresentar o compliance. Falar apenas em obrigação não funciona. O empresário quer entender risco, custo e consequência. O gestor quer saber como aquilo afeta a rotina. E o funcionário precisa enxergar uma utilidade prática. Se o tema for tratado como moralismo corporativo, ele vai ser ignorado. A conversa muda quando você mostra o prejuízo real. Processo trabalhista, compra emergencial, acidente, denúncia ignorada, assédio tolerado, fornecedor mal contratado, tem custo. É esse o vocabulário que a empresa entende. Compliance tem que ser traduzido para risco operacional, passivo jurídico, perda financeira e exposição reputacional. No RH ele conversa com assédio, discriminação, saúde mental, uma liderança despreparada, desligamento mal conduzido e canal de denúncia. No jurídico conversa com prova, defesa, governança, contrato, fiscalização e responsabilidade. Para a alta liderança, a discussão deve ser ainda mais direta. Integridade é critério de decisão ou é apenas material institucional? Porque nada sustenta um programa de compliance sem exemplo do topo. Ferramenta, política, consultoria e treinamento podem fortalecer um programa de compliance. Só que liderança incoerente destrói tudo isso com uma única decisão. O dono que burla reembolso enfraquece a política. O diretor que aprova fornecedor amigo enfraquece o compras. O gestor que protege assediador de alta performance enfraquece o canal. Empresa que cobra meta impossível e enfraquece o próprio código de conduta. Não precisa de comunicado interno para as pessoas perceberem isso. Elas estão observando o tempo todo e ajustam o comportamento ao que a organização realmente tolera. A frase é muito simples. O comportamento tolerado vira padrão. Pequenas fraudes aceitas crescem. Assédio tratado como jeito difícil de liderar acaba normalizado. Exceção sem justificativa corrói a autoridade da regra. Resultado obtido a qualquer custo ensina que integridade é secundária. Por isso que consequência é indispensável. E eu não tô falando de punição exagerada. Eu tô falando de uma resposta proporcional. Sem consequência, a regra vira sugestão. E sugestão não sustenta a cultura. Para transformar a visão sobre compliance, a empresa precisa começar pelo básico bem feito. A política tem que nascer de um risco concreto. O treinamento ele precisa usar situações reais do cotidiano das pessoas. O canal de denúncias depende de um fluxo confiável de apuração. A investigação interna precisa gerar registro, análise e decisão. A liderança deve ser cobrada pelo exemplo que dá. Além disso tudo, o compliance precisa mostrar resultado. Economia gerada, risco reduzido, denúncias tratadas, processos evitados, um fornecedor avaliado, um treinamento concluído com evidência. Quando o programa mostra impacto, ele deixa de parecer um centro de custo invisível. Ele passa a ser ferramenta de gestão. No fim, talvez a resposta para o título seja desconfortável. Muita gente não se importa com compliance no Brasil porque aprendeu que regra é flexível, que o exemplo é raro e que consequência depende de quem praticou o ato. Esse problema não se resolve com mais papel, ele se resolve com coerência. A regra precisa valer quando envolve alguém importante. O canal precisa funcionar quando a denúncia é incômoda. A política tem que ser aplicada até quando atrapalha uma venda. A liderança precisa sustentar uma decisão correta quando ela custa dinheiro. É nesse momento que o compliance deixa de ser discurso e vira cultura. Então, se hoje ninguém se importa com compliance na tua empresa, talvez o problema não seja falta de política. Talvez o problema seja falta de exemplo, falta de consequência e falta de conexão entre o compliance e os riscos reais do negócio. O compliance não tem que ser amado, mas ele tem que ser levado a sério, porque quando ele funciona, ele reduz prejuízo, protege a empresa, organiza decisões e impede que o problema pequeno vire uma crise grande. Se esse tema faz sentido para a realidade da tua empresa, segue o canal. Eu falo sobre compliance, gestão de risco, canal de denúncia e cultura organizacional sem romantizar o assunto. E se a tua empresa ainda não tem um canal de denúncias, o link está na descrição e o QR Code está na tela. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.